e Futebol às 5, com Daniel Pacheco. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Chá e Futebol às 5, 13º episódio. Aqui hoje com algumas novidades. Primeiro, um cenário novo, o Atleta Canal continua a mimar-me com mudanças de cenário, ao qual eu agradeço. E também com a novidade de termos não um convidado, mas sim dois convidados. Tentaremos sempre que seja um convidado da Série A e Série B, sendo que por questões de agenda até mediática pode acontecer termos dois convidados de uma só série. Hoje, e começamos este episódio com dois convidados, começamos com o treinador do Vila Chá e do Sampaio. E, portanto, com o Pedro Costa, treinador do Vila Chá, atual 12º classificado da Série A, com 28 anos, engenheiro de profissão. Da Série B e do Sampaio, atual 13º classificado, Vasco Gonçalves, com 43 anos, professor de Educação Física, casado e com 2 filhos. Antes de mais, obrigado por terem aceitado o convite e começava mesmo aqui pelo Vasco, que depois é estendida a pergunta ao Pedro. Como é que se prepara um plantel, equipa, com o objetivo assumido de lutar pela manutenção? Procura-se algum perfil de jogador para que tenha capacidade psicológica para entrar nessa luta? Como é que se prepara, no fundo, esta época? Primeiro, agradecer o convite em meu nome e em nome do Sampaio também. Pela iniciativa, que já vem desde a pandemia. Sim. Em relação à pergunta, para nós não foi bem preparar um plantel. Nós entramos há 15 dias de começar a competição e começámos a construir realmente aí o nosso plantel e de acordo com aquilo que pretendíamos com o objetivo de manutenção. Procurámos os melhores jogadores possíveis, através dos nossos conhecimentos e alguns contactos. Queremos sempre mais, não está fechado, estamos longe disso. Mas estamos a trabalhar. Mas começaste 15 dias, referiste-se isso por algum motivo? Ou... Não, porque nós entramos a meio da pré-temporada com um colega que estava anteriormente e aí saiu, só a direção e eles saberão responder quais os motivos. E nós aceitámos esse convite quando fomos convidados pelo presidente Nuno Ferreira para ingressar no Sampaio e fazer esta época. Muito bem. E nessa preparação, nesses 15 dias, houve a preocupação, quer da parte da direção, da equipa técnica, de munir a equipa que é para uma competição que o Sampaio nunca teve, corrijo-me se eu estiver enganado. Já esteve em momentos, há muitos anos atrás, sim. Mas que de repente é uma competição com uma exigência muito superior. Sentes que houve essa preocupação por parte do clube? Eu só tenho a agradecer tudo o que o Presidente tem feito e a direção para tentar angariar jogadores e contactar os jogadores para se trazer. Enalteço também aquilo que tem sido o acolhimento aos novos jogadores, a forma abnegada como a própria população tem recebido os jogadores, que é um meio pequeno. E há ali uma relação familiar quase entre a população, os jogadores e a própria direção do clube. E isso é de louvar porque já há muito que não vi este tipo de situação de relação entre clube e adeptos, vá chamar-lhe assim. Mas tanto o Presidente, o Nuno Ferreira, como o Simão, o Vice-Presidente, estão mais perto de nós. Têm feito tudo e mais alguma coisa dentro das possibilidades que o clube tem para trazermos novos jogadores e podemos corresponder também àquilo que são expectativas dos adeptos. E, infelizmente ainda só conseguimos uma vitória, mas trabalhamos para obter mais e estamos muito perto de obter muito mais vitórias. E em relação ao Vila Chá, é mais ou menos o mesmo cenário ou a preparação da equipa foi diferente? Ao Vila Chá, primeiro fazer minhas as palavras do Vasco, agradecer o convite e também em nome do clube, agradecer aqui a presença no programa. Sobre essa preparação que me diz, realmente da parte desta equipa técnica não houve qualquer tipo de preparação desta época. O que se passou este ano com o Vila Chá foi o Vila Chá iniciou o projeto com um treinador que fez toda a pré-época, tirando a última semana antes de começarmos a competição,
Também por motivos que eu desconheço, acabou por sair e entrou o Mr. Tonal, que provavelmente já conhecem. Sim. E foi daí que saiu o convite para eu integrar a equipa técnica do Mr. Tonal. Entramos a uma semana de entrar na competição, com o torneio triangular em Esposende. E depois disso, depois dessa semana, por motivos profissionais, o Mr. Tonal comunicou que não conseguia sair, porque o horário dos treinos era incompatível com a sua situação profissional. Com essa situação de tanta instabilidade, de não saberem muito bem o que estava a passar, até porque a direção já tinha alguma experiência, o presidente Luís Garrido, apesar de ser jovem, já tem alguns anos no clube, a direção optou por tentar criar aqui um bocadinho de estabilidade e foi aí que saiu o convite para eu assumir os destinos da equipa e de compor a equipa técnica que conquistamos agora. Ou seja, a nível de preparação não houve muito, mas na minha opinião e o que a direção me tem passado, não é uma visão de manutenção. Passa por um trabalho de cimentar um bocadinho na divisão e fazer um campeonato tranquilo. Obviamente não está nos planos da direção competir com clubes como o do Miense, mas também não é intenção andar na luta pelos lugares de descida, fazer um campeonato tranquilo. Sobre a equipa foi formada, tem alguns jogadores que transitaram da época passada, muitos saíram, mas é uma equipa muito jovem, acima dos 30 anos temos apenas 2 jogadores, o guarda-redes, o Zé Luís e o Luís Garrido. Depois temos um atleta que tem 26 anos e a partir daí todo o resto do plantel é composto por jogadores abaixo dos 23 anos. E alguns deles ainda júniores, acho que pelo menos 2 deles ainda são júniores. O que isso não invalida que tenham qualidade ou não, Sim. mas com toda a situação que aconteceu no início da época, com a equipa quase a sentir-se um bocado órfã de não ter quem os lidere, quem esteja com eles, eu acho que a equipa, e fruto dessa juventude também, sentiu muito isso. E precisou de sangrar aqui uns jogos para se encontrar e para voltar a ter confiança e para voltar a jogar bem. Porque a equipa, quando está confiante, é uma equipa que sabe jogar e faz jogar. Isso vê-se com os últimos resultados, na minha opinião. Portanto, acho que é aí que estamos. O objetivo passa um bocado por fazer um campeonato mais tranquilo do que andar sempre a tentar fugir às últimas posições. E eu entrava até por aí, que em relação a este último jogo, a deslocação a um campo muito difícil, em que realmente a equipa dá uma resposta muito capaz e acaba por vencer o jogo em Prado. Sentes que realmente este pode ser o jogo da viragem, ainda por cima para uma equipa que quer fazer um campeonato tranquilo, não quer estar na luta pela manutenção? O facto é que está lá metida. Achas que este jogo pode ser o jogo da viragem? Eu não acho que... E também que fales aqui um bocadinho desse último jogo, acho que pode ser interessante para quem está lá em casa. Como é que foi esse jogo e depois se achas que pode ser o jogo da viragem? Sim, o jogo com o Prado, eu disse aos jogadores que em condições normais era um jogo que nós não íamos somar pontos, por várias razões, por termos tido a nossa primeira vitória no fim de semana passado, ou seja, a equipa podia relaxar um bocado pelo facto do Prado jogar em casa e pelo facto de o Prado vinha de 2 derrotas. O Prado ainda não tinha perdido, Sim. tem o melhor marcador da competição e vinha de 2 derrotas. E era inimaginável pensar que a equipa do Prado iria entrar sem ganas de corrigir esses resultados, porque queria, não há dúvidas. E entrou dessa forma. O Prado entrou com as linhas subidas, a usar muito o que é o jogo deles, passa muito pelo número 6 deles, que é um jogador com bastante qualidade quando está com bola descoberta e bola ativa e consegue meter a bola em profundidade nas linhas com qualidade. E depois passa um bocadinho pelo ponta de lança deles, tanto o Bié como
como o suplente, número 9, que eu não me estou agora a recordar o nome, que é também um ponta de lança muito alto e muito forte no que diz respeito a controlar os centrais e tudo mais. Mas o Vila, pegámos no jogo de início. Eu acho que eles sentiram muita dificuldade porque eles não estavam à espera, e eu acho que até agora nenhuma equipa tem estado à espera do jogo que o Vila tem produzido, porque nós somos uma equipa bastante vertical, somos uma equipa que tem bons elementos, boa qualidade, e na minha opinião a vitória é justíssima, e tenho a certeza que qualquer pessoa que tenha visto o jogo diz o mesmo. A verdade é que começamos a perder 1-0, e a partir daí até parece que a equipa se tranquilizou um bocadinho mais, porque lá está, a equipa, na minha opinião, sente muito a pressão de ganhar, talvez por ainda não ter tido os resultados que quer. Então, quando se encontra numa situação de não estar a ganhar, parece que aquilo tranquiliza e acalma. E a partir daí começamos a produzir, chegámos ao 1-1 com bastante naturalidade, fomos para o intervalo com 1-1. Na segunda parte, voltámos a andar por cima do jogo, tivemos um penalti, falhamos um penalti, e acabámos por fazer o 2-1 num lance em que, mais uma vez, em construção pela linha, um cruzamento, e marcámos um golo, e um golo de belo efeito, na minha opinião. Depois, não há hipótese, a reação do Prado, com a utilização desse número 9 muito forte, bolas bastante bolas no ar, a ganhar segundas bolas, e tiveram ali uma ou duas oportunidades para poder fazer o empate, tal como nós tivemos em algumas saídas, em alguns contra-ataques e ataques rápidos, para conseguir dilatar a vantagem. Não dilatou, mas eu acho que o resultado ajusta-se completamente ao que se passou. Muito bem. E Vasco, em relação ao Sampaio, depois de uma vitória bastante moralizadora, contra um adversário muito difícil, contra o Vieira, em casa do Vieira, estava-se à espera da continuidade desse trajeto no confronto com o Ronf. Eu já li a crónica do jogo, mas queria ouvir qual a tua opinião e qual a tua visão sobre esse jogo. Foi realmente o que eu li, um Sampaio a carregar, um Sampaio sempre a carregar e a bola não entrava? Infelizmente foi, mas isto faz de golos e de eficácia acima de tudo. E ganha quem marca mais. Sim, normalmente. Não, mas nós assumimos o jogo, vínhamos de uma vitória bastante moralizadora e um jogo bem conseguido. Assumimos o jogo e tivemos várias oportunidades, desde as bolas na trave, aos 15 minutos, talvez já tínhamos 2 bolas na trave do Ronfa, no poste. Depois há um período em que o Ronfa assume o jogo, nós entramos também um pouco em ansiedade porque estávamos a chegar muitas vezes à baliza e não estávamos a conseguir concretizar. E na parte final tivemos o Chuca 4 vezes isolado, frente ao guarda-redes, e não conseguimos concretizar. Pelo meio tivemos também um penalti que não conseguimos concretizar, foi assimilar, mas notou-se que a equipa está em crescendo e que acredita nas ideias, e nós vamos por esse caminho. É pena não termos conseguido a vitória, que é importantíssimo em termos de tabela classificativa também, mas aquilo que nos apraz é a forma como jogamos, a forma como dominámos o jogo, como não tivemos medo de assumir também o jogo, e é isso que vai ser o nosso fio condutor muitas vezes. Mas como é que qual é a tua opinião sobre a competição? O facto deste ano descerem 3 clubes de cada série, e a forma como a própria competição está organizada. Concordas com primeiro, a separação da A e B? Eu acho que isso já foi aqui muito discutido, é quase inevitável por causa da pandemia, mas esta questão de descerem 3 equipas em 14, concordas com isto? Eu costumo dizer, não tenho que concordar ou discordar, mas tenho que jogar. São estas as regras do jogo, se aceitarmos, o clube aceitou, temos que jogar. Agora, não vai ser, numa série muito competitiva, torna-se muito complicado também esse tipo de situações. Nós temos uma série que supostamente se vai dividir a meio e que vai ser competitiva em cima e competitiva em baixo, para fugir à despromoção e para quem conseguir a promoção.
Agora é isto que não costumo discutir muito essas situações. Mas qual é a opinião do treinador do Sampaio em relação à quantidade? Acho que não vale a pena entrarmos aqui nos nomes dos clubes, na quantidade de clubes que podem estar ali na parte a lutar pela sobrevivência, no fundo, na Série B. 5, 6 clubes? À volta disso, 5, 6 clubes. Acreditas? E penso que já estão. Porque eu tive aqui o Vítor Pacheco do Pica e ele dizia que podem ser 6 clubes. Também tens essa visão? Eu tenho essa noção. E concordo com ele. Se ele disse isso, eu concordo com ele. E é o que eu ia dizer. Eu penso que os clubes já estão a começar a ficar. Sim, já está a partir. sim. Embora nós estamos em penúltimo e estamos a 7 pontos do quinto classificado. Portanto, não é uma diferença assim significativa. E nós acreditamos que vamos sair dali, não é? Senão claro. Não trabalhámos diariamente com esse objetivo. Agora está-se a começar a estratificar, entre aspas, aqui o termo, mas penso que 6 clubes, não vale a pena dizer quais são, sim, não é toda a gente. Quem conhecer conhecer o campeonato sabe mais ou menos sim. quem são. Nós não fugimos a essa responsabilidade, mas também temos a noção que queremos mais. Tens esta visão também que a Série A pode também, eu diria que ela também já partiu um bocadinho, não é? Já há ali 6, 7 clubes que estão a destacar-se. Embora, se calhar, ao olhar para a Série B, nota-se que pode haver ali mais clubes a entrar na luta. Na Série A, sente-se que há ali que podem não ser esses 5 ou 6 clubes, que podem ser mesmo só 4 ou 5. Tens esta visão? Sim, eu acho que na luta pela descida vão estar ali 5 clubes para 3 lugares. Acho também que, no que diz respeito ao resto da série, acho que é mais homogénea, pelo menos do segundo até ao 10º lugar, do que é, por exemplo, o primeiro classificado da Série A, ou o possível primeiro classificado da Série A, e em relação ao que a Série B pode dar. A Série B, creio que vai haver uma luta maior pelo aquele primeiro lugar e pelas de baixo. Enquanto que na Série A, creio que a maioria da guerra vai ser entre clubes que, à partida, não lutam nem pelo objetivo de cima, nem pelo objetivo de baixo, mas que essa igualdade de qualidade dos planteios vai acabar por definir isso. Mas se olharmos para a parte de cima da tabela, a grande diferença entre o primeiro classificado da Série A e o primeiro classificado da Série B é que uma equipa tem um empate e a outra ainda não empatou. Aí a forma como... Eu percebo, porque realmente o Domiense continua só com um gol sofrido, continua imparável, e os jogos cá na Série B têm sido, mesmo até para o Brito, ainda ontem, ganha 3-2 num jogo muito intenso e muito vivo, e percebo essa afirmação. Em relação ao clube, ao Vila Chá, é um clube estruturado e completamente preparado para a prova nacional, com respostas quer para a equipa técnica, quer para os jogadores, quer o próprio staff envolvente ao clube. É um clube que está evoluído para se afirmar na prova nacional e depois projetar outras coisas. Qual é a tua opinião? Assim, eu acho que todos os clubes sofreram um bocadinho com o que se passou aqui nos últimos 2 anos. E principalmente clubes como o Vila Chá, que não têm muito investimento externo e acabam por depender muito do que são as atividades da freguesia, que foram completamente cortadas neste período. No entanto, e apesar disso, a direção do clube não baixou os braços, não tomou decisão de não conseguimos mais, não faz sentido. O que decidiram foi, se nós não conseguimos competir igual com os outros, não vamos fazer a mesma coisa que os outros fazem. Vamos procurar aqui outros meios para conseguirmos competir com os outros. E foi aí que foram à procura e encontraram um projeto que passa por elementos que agora também integram a direção, com o integrar de atletas bem mais jovens, com sonhos de chegar lá acima e fazer um bocado com isso, lutar com a experiência e a dificuldade que se encontra nestes campeonatos. Por isso é que eu acho que, a nível de estrutura, o clube tem essa capacidade, até pelas pessoas que entraram,
Também são pessoas com muita vontade de trazer o Vila para cima e, como eu costumo dizer, a persistência é a chave no futebol. E perceber que uma direção em que encontrou as dificuldades que encontrou, decidiu ir à luta e encontrar outras ideias, encontrar outra forma, acho que não há muito mais a dizer, é a chave e eu sinto que a direção está completamente comprometida com o projeto e que tem a capacidade de o levar avante. Em relação ao Sampaio, é conhecido os adeptos, aquela massa adepta fervorosa, que deve estar a viver um sonho que já queria há muito tempo, mas o clube a nível estrutural, preparado para esta prova nacional, principalmente este ano na Série B, eu não me lembro de ver tantos clubes na Série B com investimentos altos. Este ano estamos a ver, o clube estava parado para esta prova nacional. Em termos estruturais, penso que não. Mas aquilo que é a vontade das pessoas tem vindo a preparar o clube para. Tanto que o foco é tentarmos manter para estabilizar o clube nesta divisão. Sim. Agora tem sido um esforço enorme das pessoas que referi anteriormente para tentar criar condições para. Nós temos também um handicap que o campo foi intervencionado há pouco tempo, mas não tem as dimensões para a Pro Nacional e logo isso é condicionante de muita coisa. Aproveitando as palavras também, em termos de construção do plantel, como falei há pouco, a maior parte é da casa, já lá estavam. São elementos que já lá estavam há muito tempo, inclusive o capitão de equipa, o Vitinha, fez toda a sua carreira ali e eu chamo-lhe o senhor Sampaio, porque nunca quis sair e esteve sempre lá e está sempre pronto a ajudar toda a gente. Agora, acho que precisamos de mais, mas as pessoas estão a procurar soluções. E isso foi uma das coisas que me levou também a aceitar, foi a capacidade de iniciativa, o acreditar no trabalho que iriam desenvolver e, acima de tudo, acreditar que poderiam proporcionar condições para. E isso é fundamental. Quando nós queremos alguma coisa, lutamos por ela e persistimos nela, acabamos por alcançá-la e, de uma forma ou de outra, vamos fazê-lo poderá durar mais tempo a alcançar, mas sabemos que vamos lá chegar. E isso eu partilho as ideias da direção e que queremos realmente criar mais estruturas e proporcionar mais condições também a todos. Em relação aos adeptos, é aquilo que toda a gente conhece, fervorosos, mesmo a jogar em Santa Eulália, a bancada está sempre bem composta. Eu ia-te perguntar isso. Tens sentido, de alguma forma, é conhecido os jogos do Sampaio na Honra, que ele era mesmo complicado jogar lá, complicado positivamente, por causa dos adeptos a apoiar a equipa da casa. Sentes que o facto de jogar em Santa Eulália, que tem logo ali uma maior distância do público com a própria equipa, sentes que essa vantagem que o Sampaio tem, que já não é assim tão grande por causa de ser em Santa Eulália? Não, eu penso que não, penso que nós temos sentido isso. Eu referi anteriormente, a ligação que há é muito forte entre os adeptos e os jogadores e a própria direção. E é tal forma que nós, numa bancada de Santa Eulália, conheces bem, a meia bancada está cheia com adeptos do Sampaio. Isso não se perdeu. Agora, perdeu-se a proximidade em relação ao campo. Acredito que sim. E eu fui adversário do Sampaio e senti isso também. Mas a forma como as pessoas vivem o clube, eu comparo muitas vezes àquilo que é o Vitória também, que é a forma como as pessoas vivem, está presente diariamente nas pessoas, nas casas das pessoas. E isso em Sampaio, numa situação mais micro, mas está presente também e as pessoas estão e apoiam o clube e é de salvaguardar não, de vanglorializar também aquilo que fizeram esta semana. A equipa esteve por cima do jogo, falhou, mas no final a bancada toda estava a aplaudir os jogadores e a apoiar os jogadores e a querer que as coisas continuem a evoluir, mas é fundamental. É fundamental. E eu, para parar esta conversa, eu conheço bem aquelas gentes e, portanto, ligava uma pessoa e ele dizia que provavelmente o Sampaio, que tem o próximo jogo fora contra o Santa Eulália, que provavelmente vai sentir que está a jogar em casa devido à sua massa adepta. Em relação ainda e agora entrando até aqui um bocado, já explicaste como é que te surge o Vila Char.
sentes que foi um desafio muito grande para a tua carreira, para a tua curta carreira, porque são 28 anos, és um treinador jovem, coisa que eu estou sempre a elogiar aqui nos programas, porque acho que a Prova Nacional deve ser também um canal de acesso para os treinadores jovens, mas sentias-te preparado para... Se me sentia preparado? Sim. Para... Senão não aceitava. É? Isso é certo. Não... Mas como tu explicaste, aconteceu assim tudo de repente, e às vezes as coisas acontecem e nós temos que dar resposta, não é? Sim, às vezes as coisas acontecem e temos que dar resposta, como disseste. Mas era demasiado egoísta da minha parte achar que era um desafio demasiado grande e não ser capaz de transmitir isso à direção. Porque os treinadores são gestores autênticos de grupos e pegar num plantel de 22 atletas, a maioria deles com 18, 19 anos, alguns deles que vieram de Lisboa para cá por causa desses esforços, mesmo que o clube fez, procurar outras soluções. Chegarem aqui e terem um líder que acha que não é capaz, isso era muito, muito mau. Não. Acho, sinceramente, que a principal razão para eu aceitar o desafio foi principalmente a vontade da equipa. A equipa, mal a saída do Mr. Tonal se deu, os capitães da equipa reuniram-se com a direção e também fizeram esse forcing para eu continuar, porque estavam a gostar da dinâmica de treinos. Pronto, era precisamente aí. A pergunta era mesmo para chegar aí. Porque eu tive esse conhecimento, que houve realmente jogadores a solicitarem à direção para que a equipa fosse assumida por ti. És daquele tipo de treinadores que tem essa ligação forte com o jogador? Sim, eu acho que sim. Sou um treinador jovem. Sim. Joguei futebol e alguns jogadores têm a minha idade, outros têm mais, outros têm menos. E não há necessidade, na minha opinião, do ponto de vista do que eu acho que é a liderança, de forçar um afastamento. Se eu tenho coisas em comum com os atletas, se eu tenho pontos em que nós convergimos, por que não também utilizar isso para ter uma relação mais próxima e ter uma liderança quase natural, não chegar e entrar muito agressivo no balneário, porque na realidade, primeiro não é da minha personalidade. A coerência tem que ser sempre a mesma. Se a equipa corresponde ao que nós queremos, por que estar a criar distâncias ou pressionar os jogadores para uma coisa que não é necessária? E eu senti isso. A minha metodologia de treino já era aplicada com o Mr. Tonal, que ele conhecia o meu trabalho e deu-me liberdade para aplicar a metodologia de treino aliada às ideias do Mr. Os jogadores também gostaram disso e por todas essas razões, e foi claro que é gratificante para um treinador quando tem jogadores a solicitar à direção a continuidade, e é essa a razão pela qual eu acho que tudo está a correr, pelo menos a nível de treino e de grupo, de forma tranquila. A nível de resultados, não tenho dúvidas que vão lá chegar. Muito bem. Em relação ao Vasco, é um cenário completamente diferente. 6 anos de vitória, aparece no Previdente, depois 4 anos no Sub-19 de Vizela. O ano passado parado, que eu acho que para o ano passado foi a melhor coisa que fez. E de repente aparece aqui no Sampaio. Eu diria que, e que me perdoe a malta de Sampaio, sabe que eu gosto muito do clube e gosto muito daquele bairrismo, mas se calhar com um cartaz tão grande, com um nome tão conhecido, pelo menos aqui no nosso distrito, porque esta aposta no Sampaio? Primeiro agradecer as palavras elogiosas. Eu não me revejo muito nesse tipo de situações, mas
Já são muitos anos cá. E não foram 6, foram 12 anos no Vitória. Ok. Erro meu. Como se fizesse a fazer o currículo, mais 3 no Académico de Viseu, 1 no Crasto. Sim. Pronto. Eu comecei a partir aqui do Vitória. Pronto, mas eu tive no Vitória, não interessa agora discutir isso, o objetivo não é esse, nem estou cá em representação da Vitória, que já passou. Mas é o que aparece no 00, aparece lá há 6 anos. Não, foi 2013 ou 2015, Certo. foi antes de ingressar nos Séniores do Covidei. Mas isso não é importante. O porquê de Sampaio? De Sampaio porque, que falei há pouco, a forma como as pessoas me abordaram. Foi esse entusiasmo que te mostraram? Foi. Eu gosto de desafios, sempre gostei de desafios. Gosto de que, principalmente quando as pessoas dizem que nós não conseguimos, dá-me prazer nesse tipo de situações, não sei, talvez pelo meu passado também pessoal, dá-me, entre aspas, mais pica, dá-me vontade de ir e acreditar, e acreditei nas pessoas, e acima de tudo a forma como, apaixonada como o Presidente me abordou e a forma como ele sente o clube e que tenho vindo a confirmar que é realmente apaixonado pelo clube, vive o clube a 24 horas, se houvesse mais horas no dia ele vivia-as. Eu sou apenas mais um elemento da estrutura, não sou acredito naquilo que são os meus jogadores, nas minhas ideias, nos elementos da minha equipa técnica, porque eu sou apenas aquele que dou o rosto na liderança, mas acima de tudo é um desafio enorme e estava com vontade de pegar um desafio também. Sim, mas até pegando um bocadinho nas tuas palavras, o gosto pelo desafio, porque nós olhamos, o Sampaio era apontado como o principal candidato à descida. E não deixa de ser um risco assumir uma equipa que é apontada como o principal candidato à descida, percebe? Era por aqui que eu estava a ir, não queria que fosse mal interpretado, porque é inerente o risco. É esse desafio que tu achaste ainda mais estimulante para aceitares? Foi e é difícil explicar quando se está em frente ao Presidente e a forma como nos transmite a mensagem. E às vezes uma mensagem bem transmitida, e nós enquanto treinadores também, perante a equipa, os nossos jogadores, leva-nos mais longe. E o risco é um risco calculado, é um risco assumido, mas no primeiro dia em que eu entrei na porta do campo para treinar, foi com a convicção que vamos conseguir. Vamos conseguir fazer coisas engraçadas e vamos sair desta zona onde estamos. E não olhei como um risco de me perder aqui, entre aspas, na minha carreira. Antes, pelo contrário, mostrar que temos valor, não temos nada a provar a ninguém, mas temos valor e que os jogadores que lá estão também têm valor e tem que se acreditar neles e as pessoas que colocaram esse rótulo vão ter que o retirar no final do campeonato. Esta é a minha convicção. E a mim dá-me mais prazer esse desafio, desafiar os jogadores a isso, a acreditar neles. E a equipa tem, como eu estou-me a repetir um pouco, mas a equipa tem crescido e dá-me prazer ver a equipa crescer. Fui um treinador de formação durante muitos anos e a coisa que mais prazer tenho hoje em dia é vê-los na televisão e vê-los a jogar na Liga dos Campeões, no caso do Malik agora, mas muitos no Campeonato de Portugal, e dá-me prazer ao longo do ano que nós começarmos num nível médio-baixo e atingirmos patamares de excelência. E isso é o desafio do treinador. Agora, se este desafio vai ser marcante, vai de certeza. Com o Pedro é mais ou menos igual, um treinador ligado à formação, não com um histórico tão longo, até pela idade, mas quem é o Pedro enquanto treinador e a sua forma de liderar e os seus processos? Bem, como disseste, comecei na formação e esta é a minha primeira experiência também como treinador principal. Portanto, a nível de formação, principalmente no Varzim, onde estive com o Sub-19 e acabamos por conseguir alguns contratos, 2 deles profissionais para a equipa principal do Varzim, foi, e sem dúvida nenhuma, e já tinha dito isto aqui em conversa, um ano de aprendizagem imensa, com um mister que eu prezo muito, que é o Mr. Carlos Batista, que acho que é um treinador de excelência e que está num clube que, e eu gosto muito do Varzim, mas está num clube que é pequeno demais, pelo menos a nível de juvenil, a nível de formação, para o critério e a capacidade que o treinador tem. Ou seja, a nível de personalidade,
Nos júniores, sempre fui, e não tendo a responsabilidade de ser o treinador principal, sempre fui um treinador muito, muito próximo dos atletas. Até porque a minha ideia de como uma equipa técnica deve funcionar é exatamente essa proximidade. O treinador dá uma dura, nós estamos todos do lado do treinador e depois, se o jogador ficar muito chateado, vamos lá à virinha dele, damos-lhe um abracinho e dizemos: pá, o treinador exagerou, pá, vamos ter calma, isto já passa. E é assim que as coisas se vão desenrolando. Agora estou do outro lado, estou do lado de dar as duras e nisso tenho uma equipa técnica que eu gosto muito e prezo muito. Também jovens, pelo menos 2 deles jovens, um deles até estuda desporto no ISMAI. E da minha parte, e a forma que eu acho que é a melhor forma de agarrar um grupo tem a ver com a coerência. É ver, se eu digo uma coisa, tem que ser do atleta número 1 ao atleta número 25. A partir do momento em que isso deixa de acontecer, seja para um ou para outro jogador, começam as primeiras vozes e começa a ser difícil agarrar o grupo, principalmente em situações em que não tens vitórias constantes e consecutivas. E como é que é um microciclo do Vila Chá e como é que tu operacionalizas esse microciclo com a equipa técnica também? Quantos elementos é que tens e o que é que cada um faz? E como é que funciona essa operacionalização? Okay. Nós, equipa técnica... Também treinam 3 vezes? Sim, nós treinamos 3 vezes por semana. Nós, equipa técnica, somos 4. Sou o treinador principal, o Mr. José, treinador adjunto, o Mr. Nilo, preparador físico, e o Bolone, treinador guarda-redes, que já esteve ligado à formação do Alberca lá em baixo. A nível do microciclo, treinamos terça, quinta e sexta. Temos um campo relevado. Se jogares ao sábado, mudas a sexta ou continuas? Sim. Obrigado forçosamente a mudar a sexta. Aliás, o microciclo que eu defini, as 3 vezes por semana são as que se consegue. Se pudessem ser 6, seriam naturalmente 6. Está um bocadinho preparado para evitar que haja 2 dias de pausa dos jogadores. Que eu acho que um dia, a meio da semana, já acho que é muito. Então 2, acho que se perde muito sumo do que se tira. A nível de infraestruturas, o Vila Chá tem um relevado top. Aliás, a semana passada o Benfica B esteve lá a estagiar enquanto jogou com o Varzinho e Leixões. Na minha opinião, a nível de problemas, entre aspas, que se podem criar, tem a ver com o facto do Vila Chá ter decidido, e bem, na minha opinião, criar formação este ano. Ao criar formação este ano, e não tendo um campo sintético, estão a tentar, juntamente da Junta de Freguesia e da Câmara, conseguir colocar lá um sintético. Os séniores não têm um treino de campo inteiro. Tem o único momento de campo inteiro que temos é a última meia hora à quinta-feira, que é o único momento em que nós podemos treinar de forma grupal. Essa é a única coisa que nos falta, entre aspas, porque a nível de material de treino e até de presença de atletas têm sido inexcedíveis. Certo. E a mesma pergunta, mais ou menos, em relação ao Sampaio. Também é 3 vezes? Não, nós treinamos 4 vezes. Treinam 4? Ok. 4 vezes, com folga normalmente à segunda-feira, se jogamos ao domingo. Sim. Se jogamos ao sábado, folgamos na terça-feira e fazemos até sexta-feira, sempre continuado. Mesmo na véspera do jogo, treinamos novamente. Ok. Em relação à equipa técnica, somos 5. O Zé Costa como treinador adjunto, o Pedro Pacheco também como treinador adjunto e o Pedro Dias como na área específica dos guarda-redes. O Tiago Dias na observação. Portanto, estes elementos trabalhamos em conjunto, não há aqui dissociação. É tudo... Metes o observador no terreno também? Sim, é uma das coisas que eu acho importante. Quem trabalha na observação tem que conhecer a nossa equipa. Tem que saber quais são as características dos nossos jogadores, para depois, quando faz a observação do adversário, também nos dar algumas soluções e nós ponderarmos sobre essa, em função do trabalho que o atleta também vai fazendo durante a semana, podemos ponderar com a opção A, a opção B, estrategicamente. Mas é fundamental para mim que o observador, já o era no passado e agora mais ainda no futebol sénior, que o observador esteja presente nos treinos e perceba a nossa ideia de jogo, perceba como nós jogamos, para aquilo que eu disse, chegar ao relatório, entregarmos o relatório
e nós percebermos que há ali conteúdo e há um fio condutor daquilo que nós fazemos semanalmente e que vai ao ponto certo, porque isso senão não nos dava ter só os vídeos para nós, ou dizer a equipa A joga assim, a equipa B, não, tem que ser mais, tem que ter mais sumo, o relatório tem que ter mais alguma coisa, tem que nos trazer algo que nos possa ajudar também para tomar decisões a nível estratégico. Em relação à ideia e ao jogar do Sampaio, até pela entrada tardia de pré-época, achas que agora a equipa joga mais identificada com a tua ideia de jogo, o que é normal, porque na realidade estás a passar a tua ideia de jogo durante a competição, não é? Porque entras 15 dias antes, não há pré-época quase, não é? Já estás a preparar o primeiro jogo, sentes que agora já começa a ter mais o teu dedo? Isso, penso que até temos uma situação similar e o Sim, Pedro até está numa situação sim. diferente, que passou de adjunta principal numa semana, não é? A semana da competição. Certo. Não, mas eu acho que fez-nos falta esse período. Neste momento estamos mais próximos das nossas ideias, não estamos no ponto ótimo, há espaço para crescimento ainda. É fundamental percebermos isso, mas é difícil construir em competição. É a mesma coisa que nós entramos a meio do campeonato para substituir alguém, mas nós entramos no campeonato com ideias, ainda a passar a ideia do que é que nós queremos. E é muito complicado ali em 15 dias explicarmos tudo de uma vez e nós tivemos que optar por uma via. Não interessa. Simplificar, não é? Eu não diria bem simplificar, foi pegarmos naquilo que eram as ideias principais, transmitir as ideias principais num primeiro momento e depois agora ir trabalhando especificamente cada uma, e setorial, intersetorial, como é que nós queremos atacar, como é que queremos defender, aquilo que é efetivamente a nossa ideia de jogo. E isso é fundamental, por isso é preciso que haja também consonância na equipa técnica, para não haver discordâncias e mantermos a coerência de tudo o que nós queremos, senão se nós queremos a dúvida, se temos pouco tempo para treinar, são atletas que são maioritariamente, ou na totalidade neste caso, amadores, que vêm do trabalho, cansados. Se nós vamos estar ali a massacrar muito, ainda por cima temos incoerências naquilo que é o discurso da equipa técnica, vamos perder muito mais tempo, porque o A diz assim, o B diz assim, isso não pode acontecer, temos que estar sempre alinhados e, há pouco o Pedro dizia também, a coerência, seja nas decisões, seja na ideia, tem que estar sempre presente no treino, para ganharmos tempo também. Eu sou sempre muito sincero aqui nestas conversas. O Sampaio é provavelmente uma das únicas equipas da série B que eu ainda não vi jogar. E ao preparar esta conversa, falei com um amigo que me dizia que nota-se um crescimento muito grande nas últimas semanas do Sampaio. Concordas com esta afirmação? Concordo, já referi que foi por isso que eu te fiz esta pergunta, percebes? Sentes que a equipa está agora sim, se calhar, a assimilar todo o processo. Também para lá em casa perceberem, porque a maior parte do adepto, diria, não dá a importância que tem para um treinador a pré-época, não é? Aquelas 4, 6 semanas que nós estamos a trabalhar, não é? Que são fundamentais. Sim, pegando na última parte da questão, é fundamental passar a ideia. Sem passar a ideia, a equipa não vai jogar. Não é? Por isso é que é importante, nós estamos a ficar a salvo erro, sétima, oitava semana que estamos no clube. Ou seja, nós efetivamente estamos na primeira semana de competição para nós, em termos teóricos e imaginários. Nós estamos naquela fase de conclusão de passagem de ideia. Agora vamos começar a consolidar as ideias e a equipa tem dado uma resposta muito boa. E houve ali alguma alteração do que eu percebi do que se passava antes em termos de ideia de jogo. Houve uma alteração. Há ali um período, posso confidenciar isso, há ali um período de alguma dúvida se é assim, se não vai ser assim, porque há ideia, havia ideias institucionalizadas daquilo que falámos há pouco, das pessoas dizerem que o Sampaio subiu para descer, e isso não vai acontecer, pelo menos é a minha ideia e a minha convicção. Isso não vai acontecer e as pessoas vão ter que perceber que o Sampaio passou de ser uma equipa, entre aspas, já rejeitada por toda a gente na Pro Nacional, vai passar a ser uma equipa que vai ser respeitada. E seja... Eu acho que agora respeitada já começa a ser. Eu mesmo em relação ao Vila Chá, porque eu comentava lá fora que ao parar esta entrevista parecia que estava a entrevistar a mesma pessoa, mas são dois clubes completamente diferentes, são duas pessoas completamente diferentes, mas que há aqui muitos pontos de contacto
Sentes também que a equipa já joga o teu jogar? Já joga mais perto do meu jogar. E é um bocado como o Vasco estava a dizer, tanto o Vila como o Sampaio, estamos com 4 semanas de atraso em relação a todas as outras equipas. E isso nota-se mais no período em que se entra, ainda por cima, no início da época, em que, aliado ao nervosismo do primeiro jogo da época e primeiros jogos da época, há essa dúvida se os jogadores têm a capacidade ou não de se manter, de não se manter, as trocas de treinadores, isso tudo mexe. Claro, não há hipótese. é inevitável. Sim. E o trabalho, e eu tenho a certeza que o Vasco concorda, passa um bocado por, exatamente, perceber o que é crucial passar na primeira fase e depois transmitir tranquilidade e confiança aos atletas. Porque quando se junta essas duas coisas, isso o trabalho é bem feito, obviamente, não há volta a dar, é quando as coisas começam a acontecer. E eu também sinto, e não só sinto, é visível que a equipa tem crescido bastante a nível de qualidade, principalmente em campos que se assemelham ao nível de dimensões ao nosso. E agora muito focado em ti, em relação aos objetivos que tens de carreira, em relação à tua formação enquanto treinador, e quais são os teus objetivos a médio e longo prazo? Isso é sempre pergunta com rasteira, é isso, porque na realidade eu acho que não há nenhum treinador que, tendo um convite de estar um patamar mais alto ou num sítio mais alto, vá recusar isso. Portanto, é um bocado difícil de responder a isso. Treinadores que estão Sim, que nos preferem campeonatos formação regionais ou na formação e preferem estar na formação, ou têm a sua vida profissional de determinada forma e veem aquilo como um hobby, embora já não haja muitos. Da minha parte, acho que isso não acontece. Não acontece. Só que há duas coisas muito importantes que têm que existir. Mas vejo das universidades ou vejo dos cursos de treinadores? Eu sou formado em engenharia mecânica, ou seja, eu não tenho qualquer tipo de formação universitária em desporto. Portanto, os níveis, nível 1 e o FAB, tirei-os na AFEPorto. Certo. Sobre o que estávamos a dizer disso, de almejar algo mais. Competência e formação. Competência, formação. Competência e formação. Tendo isso, sendo constante nisso, sendo constante na procura de melhorar a nossa ideia de jogo, de encontrar formas de implementar melhor essa ideia de jogo e formação, estamos sempre mais perto de chegar onde cada um quer, seja em que área for. E o Vasco, em relação a objetivos, é também chegar a patamares de profissionais, O meu principal objetivo agora é o Sampaio. Sampaio, certo. Sampaio. Depois o Vasco vem depois. Não, concordo com o Pedro, nós temos de estar preparados para o momento que as oportunidades surgem quando menos esperamos às vezes. E de onde menos esperamos. Estar formado, acompanhar, estar atualizado, fazer um bom trabalho no campo também e dormir descansado e tranquilamente, com a consciência tranquila que fizemos o melhor que sabemos e que poderemos fazer, porque eu costumo dizer, há sempre muitos olhos a ver. E nós, às vezes o telefone toca de onde nós não esperamos ou nunca sequer tivemos nenhum contacto e aparece. Não vou dizer aqui que não desejo ser profissional, teria a mentir, claro. É um sonho de todos nós, chegar ao patamar de excelência. Chegar ao patamar de excelência. Agora, eu não tropeço nesses objetivos de querer lá chegar muito rápido, porque já tenho alguns anos disto também e sei como é que as coisas funcionam também. Tenho a tranquilidade suficiente para perceber quando será o momento certo, se aparecer o convite certo. Por isso é que os tais desafios que eu falava há pouco, o Sampaio é um desafio interessante para mim, não só de vista pessoal, mas também de carreira. E de provar algumas coisas,
de mostrarmos algo mais diferente daquilo que já fizemos. Porque o Pedro trabalhou pouco tempo na formação, mas em Portugal há sempre, e eu já passei por isso várias vezes, há sempre aquele estigma de trabalhou muito na formação, é treinador de formação. É treinador de formação. E eu discordo completamente disso. O treinador de formação às vezes está mais bem preparado para o futebol sénior do que o que trabalhou sempre no futebol sénior. Os problemas que aparecem, e eu passei por todos os escalões, só não trabalhei com infantis, os problemas que aparecem na puberdade, na adolescência, dão-nos um traquejo tão grande, quando nós chegamos aos séniores, há coisas que se quer repetição de comportamentos que se passaram anteriormente. E isso dá-nos uma bagagem muito grande para resolver muitos problemas de liderança. A evolução do jogador, não é? Sim, mas eu digo mais até porque muitas vezes é questionado a capacidade de liderança de um treinador. Em função disso, porque teve muitos anos na formação, trabalhava com jovens, é nessa questão que eu estou a focar. E nós estamos aqui dois casos, um com mais tempo na formação do que o outro, porque, e pelo que eu percebi, a nossa liderança é similar, é próxima do jogador, é democrática, sem perder o controle e a liderança e chamar a atenção quando é necessário, mas não temos a necessidade de andar aqui aos berros, aos pontapés no balneário, com os sacos. Eu penso que o Pedro... Sim, revejo-me totalmente nisso. Veja nisso, porque assim, nós temos que perceber que o jogador também evoluiu. Bastante. E já não é a pessoa fechada no mundo que era antigamente. E nós temos que ser compreensivos, ter bom senso, mas também chamar a razão. E eu falo muitas vezes, embora sejam séniores, que eu vejo às vezes com os meus filhos. Eu dou-lhe com uma mão, mas se tiver que tirar com a outra, tiro com a outra. E as coisas no momento certo, faladas, com frontalidade, com a tal coerência que o Pedro também falava há pouco, nós conseguimos resolver todos e mais alguns os problemas que surgem. E depois voltamos àquilo que foi o início da questão, que era até onde é que vamos chegar. Onde nos deixarem chegar e onde nos convidarem. Muito bem. Para terminarmos, projetar aqui a próxima jornada, e começo por ti, Vasco, um derby. Acho que é o único derby vizelense na prova nacional. Sim, é o único. Próximo. Sim. Expectativas de casa cheia. O que é que tu antevês para esse jogo? Eu vejo uma dificuldade enorme, não é? Sim, o Santa Eulália em segundo lugar, lugar. uma equipa recheada de bons valores, ainda agora se reforçou com o Fábio e com o João Bruno. Sim. São jogadores da formação, da formação de Vitória também, que é o João Bruno, não é? Agora, não... Aquelas dificuldades são as dificuldades que nos fazem crescer. E falando daquilo que falámos durante esta hora aqui, daquilo que tem sido o crescimento da equipa, não me atemoriza, não me caia... Eu respeito, mas medo... Não, respeito os adversários, vamos ter respeito por toda a gente, mas não vamos temer ninguém. E é essa que foi ter sido a nossa frase e vai ser assim. E esperas que a equipa continue nesse crescimento? Eu espero, nós temos de dar uma resposta ao que aconteceu agora, neste último fim de semana. Nós fomos ineficazes, fomos competentes até ao momento da finalização, fomos ineficazes ou menos competentes nesse momento. Mas isso são fases, são jogos, certamente vai haver jogos que nós vamos concretizar muito mais do que se calhar até estávamos à espera, e esperemos que seja já no próximo jogo, sabendo que do outro lado também está uma equipa com muito valor e que respeitamos, e o Pedro também trabalha muito bem. Sim, é um treinador que conheces bem, sim, conhecemos ambos bem, temos um trajeto semelhante. Ou similar. Coincidiram no Vitória? Não, formação? É engraçado que ele veio para o Vitória para o juvenis, salvo para o sub-17, e eu vou para a Vizela nesse ano, e portanto há ali uma troca de clubes, entre aspas. Muito bem. Mas pronto, acima de tudo será um bom jogo, penso eu, bem disputado, muito bem, de um grau de dificuldade enorme para todos, e isto aqui, o bairrismo vai para você também, e é bom que mantenhamos os níveis de ansiedade em baixo e mais coerentes com aquilo que temos que fazer e competentes. Muito bem, eu acho que é um jogo, é um derby a não perder mesmo, domingo às 15 horas, convido toda a gente lá em casa a se poder dar um salto a Santa Eulália. Em relação ao próximo jogo do Vila Chá, também um jogo que se espera com dificuldades. Bastantes dificuldades, até pelo momento do adversário. Já tive a oportunidade de ver, aliás, é um dos clubes que mais transmite jogos na divisão, e eu já tive a oportunidade de ver. São uma equipa aguerrida, com boas dinâmicas, e são aquele tipo de equipas que vão fazer o Vila Chá e os jogadores do Vila Chá crescer, porque é na adversidade que estes jogadores jovens, com 18, 19, e ele que passou na formação, o Vasco, sabe muito disto, que são os jogos mais duros, mais difíceis, que fazem um jogador transcender-se e perceber até onde pode ir em certas situações.
e apesar de estarmos em contexto sénior, é uma equipa que não tem muito esse tipo de atleta, esse atleta que acalma a equipa, que consiga gerir os momentos do jogo com mais maturidade e tudo mais. Portanto, é um jogo, sem dúvida, que os meus atletas vão crescer bastante e, na minha opinião, só temos a jogar em casa, manter a senda e fazer a terceira. E também com um público fervoroso, segundo sei. Também já ouvi falar. Sim. Muito bem. Desejo-vos muita sorte para a próxima jornada e aproveitar também para desejar boa sorte para os vossos objetivos no clube e que o clube consiga atingir os objetivos a que se propôs. E muito obrigado por terem vindo novamente. Vocês já sabem, agora num formato ligeiramente diferente, com 2 convidados, às terças-feiras é para o Nacional da Associação de Futebol de Braga que se fala aqui no Chá e Futebol às 5, sempre, mas rigorosamente sempre no Atleta Canal. Todas as terças-feiras, a partir das 21, no sítio do costume.